Está no ar o seu, meu, nosso RCN Esportes. Pedro Tergolino, seja muito bem-vindo. Gostei dessa abertura, um coralzinho juntos, né? Muito bom. E não combinamos. De improviso. Tudo improviso. Muito tudo bom. Bem, meu amigo? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como Tudo você bem. está? Na medida do possível, tudo bem, né? Não, Mas tá tudo bem, amigo. Tá? é isso aí. Eu fico mais retraído nessas horas, mas é complicado. assim, perder em casa é difícil de Nunca é digerir. bom. Nossa, Nunca o Fabiano, é bom, né? ele Fala a gosta, verdade. né, de enfatizar. É que o dele ganhou, Mari. É por Eu isso. não vou falar nada, Não, mas o meu Porque quando também foi ganhou. segunda-feira, ele não apareceu aqui pro programa. Eu não sei se ele lembra dessa informação. Ele não Eu apareceu. lembro. Na verdade, disso. eu optei em ficar em Dourados para resolver algumas coisas, mas tudo bem. Mas, ó, eu não vou falar de esporte, quem vai falar é você. Nós estamos aqui mesmo telespectadores para Sim, ouvir pra ouvir. tanta conhecimento e tanta sabedoria do esporte. Isso mesmo, tá contigo. Vamos lá, vai contigo. Conta Bom, pra gente tudo dessas isso aí. últimas rodadas. Bom, vamos começar falando um pouco sobre as competições sul-americanas que começaram na terça-feira, tivemos jogos na noite de ontem também e teremos o encerramento da segunda rodada na noite de hoje. Vamos começar falando um pouco sobre a sul-americana. Tivemos alguns times que ganharam o segundo jogo, alguns que se recuperaram da derrota na primeira rodada e alguns que não foram, assim, permaneceram na mesma, sabe? Vamos começar falando do São Paulo, que venceu mais um jogo. O São Paulo, que tinha estreado com vitória na Sul-Americana, venceu mais um jogo por 2-0 contra o O'Higgins, isso no Morumbis. Né? O Luciano, que vem tendo uma boa fase aí no São Paulo, vem de alguns bons jogos, conseguiu desempenhar mais um bom jogo na noite de ontem, né? E fez o São Paulo vencer mais um jogo. E o Arthur também, que no off até conversei com o Fabiano, né? Falei que o Arthur ele tem dado uma surpresa muito boa para o São Paulo, desde que foi contratado do Botafogo, conseguiu fazer mais um bom jogo e conseguiu trazer esses 3 pontos para o São Paulo na Sul-Americana, que agora fica um pouco mais tranquilo, né? 6 pontos em 6 disputados, é algo que dá uma tranquilidade maior para os times, mas é óbvio que não pode folgar no campeonato. E falando um pouquinho sobre o Grêmio que estreou com derrota para o Torque, né, o Monterrey Torque, venceu agora o Deportivo Riestra, um joguinho meio apertado, 1-0 ali no finalzinho do jogo, jogo um pouco amarrado, o Grêmio até poupou alguns jogadores também, mas jogou com a maioria de titular, e no final do jogo o Amuso, o belga, conseguiu fazer o gol ali pro Grêmio, pra dar uma respirada, porque o Grêmio, né, estreou com derrota, agora conseguiu os primeiros 3 pontos, então deu uma tranquilizada. Ô Fabiano, vou perguntar pra você, né, falando do seu time, o que você achou do jogo? Você acha que o São Paulo continua dando essa elevada nos jogos, vem melhorando agora com o Roger Machado, ou você acha que ainda tem algumas coisas que dá para serem melhoradas? Eu acho que o resultado não representa o que foi o jogo. O primeiro tempo de São Paulo foi péssimo, mesmo com o golaço do Luciano, mas eu acho que o time ele pode render mais. E aí, quando o meio de campo, o cérebro do time, que é o Marcos Antônio, saiu lesionado, inclusive sua volta depois da Copa agora, realmente o time sentiu. Porque o Luciano está improvisado de meia. O Luciano não é um meia, a gente sabe disso. Né? Ele acaba ali quebrando um galho. Mas o São Paulo eu acho que precisa melhorar e evoluir muito contra grandes equipes. A gente tem assistido um time que ainda não consegue se encontrar dentro de campo, principalmente quando a equipe ela joga mais fechadinha. Né? Então é legal, resultado positivo, sim, mas o desempenho do São Paulo não me agradou muito. Melhorou no segundo tempo. E falando de Arthur, o cara deu um toque especial pro São Paulo que o São Paulo precisava, né? Um cara mais rápido, de ponta, que tem um bom passe, tem um bom chute. O Arthur, uma surpresa muito boa pro São Paulo. E o Grêmio dando aquela respirada, né? Esse gol quase no finalzinho do jogo, um jogo apertado também. Exatamente. Que o Grêmio achou esse golzinho aí, deu aquela respirada para os jogadores e para a torcida. Exatamente. Bom, agora passando para os próximos jogos dos times brasileiros, alguns times não tiveram tanto sucesso assim na rodada. E assim, tem um detalhe que eu até fiz um vídeo ontem. Eu não sou muito de fazer vídeos assim, sabe, para falar de jogos específicos, mas eu tive que fazer. Gente, é inacreditável o que acontece com o Santos. É uma coisa bizarra. Na primeira rodada da Sul-Americana, a gente falou, o Santos enfrentou o Deportivo Cuenca, um time assim que tá brigando para não cair no campeonato da Venezuela. E assim, eles conseguiram perder com um gol olímpico em que o goleiro espalmou a bola para dentro. Aí você fala assim, tá, mas não tem como piorar. Pois é, vamos falar um pouquinho desse jogo? O Santos recebeu na Vila Belmiro o Recoleta reserva. Os reservas do Recoleta. Tinha jogador que nunca tinha jogado profissionalmente e estreou nessa partida contra o Santos. Para vocês terem uma noção, o presidente do clube fez uma solicitação formal à Conmebol para que ele jogasse esse jogo. O presidente de 52 anos, ele tentou jogar essa partida e a Conmebol não autorizou a tempo. Porque se tivesse dado tempo, ele teria jogado esse jogo. E pasmem, o filho do presidente jogou. Foi o terceiro jogo do filho do presidente na carreira. Foi o terceiro jogo que ele jogou. E o Santos conseguiu empatar esse jogo.
Surreal, brincadeira, né? parece brincadeira, mas o Santos conseguiu empatar esse jogo. Ele até abriu o placar no começo, os 4 minutos com o Neymar, numa boa jogada ali do Neymar com o Gabigol, deu o passe ali pro Neymar, acabou fazendo o gol. Mas assim, a impressão que deu é que depois que o Santos fez o gol, ele achou que o jogo tava ganho. Ele achou que ia ser tranquilo de jogar esse jogo. E ele ia matar o jogo a qualquer momento. E no final do primeiro tempo, o Luan Pérez fez um pênalti extremamente desnecessário. Juvenil. E o Recoleta conseguiu, no único chute no jogo, Meu Deus. empatar o jogo de pênalti. O Recoleta teve um chute no gol e foi o pênalti. Acabou, eles não fizeram mais nada no resto do jogo. E o Santos não conseguiu ganhar o jogo depois disso. Detalhe que teve todo o segundo tempo pra jogar, né? Exatamente. Então, assim, é inacreditável o que acontece com o Santos. A gente não sabe até onde isso vai chegar. E a fase atrapalha muito o que muitos falam que é a oportunidade do Neymar mostrar serviço. Porque, querendo ou não, isso abafa o que o Neymar pode fazer dentro de campo. Você vê o time do Santos performando da forma como performou, parece que o Neymar, ele só fez o gol e acabou. Depois ele saiu do jogo, ele não jogou mais. Exatamente. Ele foi substituído e acabou, mas não foi isso. Torcida, tá bravo. Exatamente. Fora isso também. Neymar. Fora o extracampo do Neymar, que não vem ajudando ele também. Mas assim, falando um pouco sobre o jogo, é muita carência técnica que o time do Santos tem. É o Neymar e acabou, é isso. O Gabigol não é mais o mesmo de 2019, de 2020 com o Flamengo. Então assim, falta muita qualidade pro Santos e o Santos precisa abrir o olho porque parece que é uma crise que não acaba. O Santos está na beira da zona de rebaixamento e não demonstra evolução. Então assim, é complicado, né? Bom, e o Vasco também, que tá dando umas osciladas aí, perdeu dentro de casa pro Audax Italiano de virada, num jogo extremamente polêmico. O Vasco teve 2 jogadores expulsos e as 2 expulsões extremamente polêmicas, teve muito questionamento de arbitragem. Mas falando sobre o jogo, o Vasco até abriu o placar, conseguiu sair na frente com o Brenner no final do primeiro tempo, mas tomou a virada depois das expulsões. As expulsões carregaram o jogo, então assim, acabaram influenciando muito no resultado. E o Vasco agora, que estreou até bem, fez um jogo bom ali, mas acabou saindo 0-0, agora soma o primeiro ponto, mas precisa ficar de olho porque perder em casa não é bom e da forma como foi, então, abrindo o placar e tomando a virada é muito complicado, né, Fabiano? Exatamente, o Vasco deu uma oscilada, hein? Realmente o Renato Gaúcho está muito preocupado com o Vasco. Mas essas expulsões acabaram prejudicando o time, né? Complicado. O que mais me preocupa é a situação do Santos, hein? Meu Deus, onde o Santos vai parar? Exatamente. Bom, pulando pro último jogo que teve de um time brasileiro e falando sobre os jogos que aconteceram hoje, o Botafogo, num jogo eletrizante, venceu o Racing num confronto muito complicado na Argentina, venceu por 3-2 com um golzinho no final do jogo do Danilo, que pra mim tem sido um dos principais jogadores do futebol brasileiro e até na seleção. Ele jogou muito bem, fez gol em amistoso e tudo mais, e conseguiu vencer um jogo muito complicado. E finalizando pela Sul-Americana, nós temos hoje o Atlético Mineiro enfrentando o Juventude na Arena MRV e o Bragantino enfrentando o Blooming da Bolívia, jogando com o seu mando também aqui no Brasil. Então, você vê que a maioria dos times estão jogando em casa, só o Botafogo que jogou fora, teve um pouquinho mais de dificuldade, mas vamos ver se esses times... E o Racing encardido, viu? Racing encardido, um jogo muito difícil que o Botafogo conseguiu dar uma boa vitória. Dar uma melhorada no time. Bom, pulando agora para a Libertadores rapidamente, vamos falar dos jogos que tiveram dos times brasileiros. A maioria dos times acabou decepcionando na rodada, mas como alguns estrearam com vitória, acabaram dando uma equilibrada. O Mirassol, que estreou com vitória contra o Lanús, perdeu para a LDU. Querendo ou não, um confronto difícil, a LDU tem um bom time, a gente vê aqui o Daverson, né, que atualmente está na LDU, fez um jogo até ok, mas o Quinones e o Quinteiro fizeram os gols da partida e acabaram decretando a primeira derrota do Mirassol, jogando pela Sul-Americana na sua história. E o Fluminense, jogando em casa, conseguiu tomar a virada também, assim como o Vasco, tomou a virada do Independente Rivadavia, abriu o placar logo cedo com o Guilherme Arana, mas algumas falhas defensivas protagonizaram os gols do time Rivadavia. E assim, é complicado porque a gente fala que os times eles acabam poupando um jogador ou outro, mas nesse tipo de confronto acaba fazendo a diferença, né? Você não ter algumas peças ali que você define como titulares, exatamente, né? E acaba fazendo falta nesse tipo de jogo. Querendo ou não, um centroavante ali para botar a bola na rede, sabe? Um atacante ali para desempenhar um pouco mais. E faltou isso pro Fluminense, acabou tomando a virada e acabou perdendo a primeira partida na Libertadores. Pulando para os próximos jogos, rapidamente, né? Pra gente falar um pouquinho. O Cruzeiro, também jogando com seu mando, perdeu para a Universidade Católica do Chile. O time do Chile até abriu o placar, o Cruzeiro até conseguiu empatar ali com um pênalti questionável, mas assim, eu acredito que foi pênalti. O jogador do Universidade, ele dá um tapa no rosto do Kaique, né, no lateral. O Matheus Pereira faz o gol de empate, mas nos acréscimos, num descuido total da zaga do Cruzeiro, o atacante do Universidade apareceu sozinho dentro da área e cabeceou, a bola passou no meio das pernas do goleiro. O goleiro, assim, né?
Que fase, hein? Não vou entrar muito em detalhes, mas só deixando claro, pra mim, Meu o Cruzeiro não tem goleiro hoje. Também acho. Sabe, só pra deixar claro, depois que o Cássio lesionou, o Cruzeiro não teve mais goleiro, mas vamos ver como é que vai ser os próximos jogos aí do Cruzeiro. Enfim, se continuar desse jeito vai ser complicado, mas agora o Cruzeiro, depois da primeira vitória, perdeu a primeira partida e agora espera continuar definindo essa vaga na fase de grupos da Libertadores. E falando do Corinthians, que fase vive o Corinthians? Positiva, né? O Diniz, desde que chegou, não sofreu nenhum gol em 3 partidas, são 2 vitórias e um empate contra o Palmeiras com 2 a menos. Então, assim, é uma fase boa que o Corinthians vem vivendo, vem elevando o patamar dos jogadores, vem produzindo muito mais do que vinha produzindo. Gols do Ranieri e do Gustavo Henrique, que não vinham muito bem com o antigo treinador, que era o Dorival, e agora conseguiram emplacar 2 vitórias na Libertadores e conseguem agora dar uma respirada, né, Fabiano? Exatamente. O Diniz, ele tem todos os começos muito promissores nos times, né? E tá fazendo um belíssimo trabalho, tá começando em pontos hoje de jogar no Corinthians. Quem acompanha já vê que o Corinthians começou ao dinizismo já. Exato. E vamos ver se não fica só no começo, se ele mantém mais um pouco, né? Esse é o grande desafio, manter, né? Exatamente. Bom, e passando rapidamente pelos jogos que vão acontecer hoje, dos últimos times brasileiros, nós temos o Palmeiras enfrentando o Sporting Cristal em casa, né, pela Libertadores, e o Flamengo encerra os times brasileiros na segunda rodada, enfrentando o Independente Medellín no Maracanã. Então vamos ver aí, porque se queira ou não são favoritos, né, Fabiano? Exatamente. São confrontos relativamente somente fáceis. jogando em casa. Exatamente. Então vamos ver se eles conseguem melhorar esse resultado dos brasileiros na Libertadores na segunda rodada, né? Que a maioria acabaram perdendo. Acredito que Palmeiras e Flamengo vencem hoje. Exatamente. Com facilidade. É isso aí. Bom, agora rapidamente falando sobre a rodada do Brasileiro, que esse fim de semana nós temos a rodada do Brasileirão. O Vasco enfrenta o São Paulo. Tem algum palpite pra esse jogo aí? Jogo difícil, hein? Jogo difícil. Complicado, não sei se né? São Paulo consegue vencer, não. Fora de casa, o Vasco costuma ir bem dentro de casa, né? Os Exatamente. pontos que ele tem conquistado, a maioria tem sido dentro de casa, né? Opa, perdão. Bom, a Chapecoense enfrenta o Botafogo, o Vitória enfrenta o Corinthians, o Cruzeiro enfrenta o Grêmio. Opa! E no domingo nós temos o Internacional e Mirassol, Santos e Fluminense, Jogo bom. Curitiba e Atlético Mineiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, Bragantino e Remo e Flamengo e Bahia fechando a rodada. Então vamos ver como é que esses times vão desempenhar, né? Querendo ou não, alguns vão acabar poupando por alguns jogos que terão aí mais pra frente. Mas o que você acha no geral dessa rodada aí, Fabiano? Eu acho que o São Paulo conseguindo empate tá bom. Botafogo tá numa crescente, possivelmente ganhando do Chapecoense. Corinthians tá crescendo bem também, deve conseguir pelo menos um empate aqui. Cruzeiro precisa ganhar, Internacional precisa vencer o Mirassol, o Santos precisa vencer, mas eu acho difícil que o Fluminense tá bem. Palmeiras leva, Atlético Mineiro acredito que consegue pelo menos um empate e Flamengo e Bahia, Flamengo com certeza ganha esse jogo e começa a se aproximar mais ainda da liderança. Acredito que não terão muitas mudanças na tabela, né? Exatamente. É isso aí. Bom, vamos nessa? Vamos lá. Partiu? Eu acho que... Futebol, até perdi o fôlego. Eu te compreendo, meu amigo, porque o Cruzeiro tá de tirar o fôlego mesmo, não tá fácil, não. Tá complicado. Semana que vem a gente volta e isso aí. a gente vai falar do Campeonato Brasileiro do fim de semana, né, Tá, Mari? isso mesmo, gente. E calma, Eu não se sei. empolga tanto assim, não. Então, mas eu preciso me empolgar porque eu não sei quanto que isso vai repetir Até de quando novo. vai durar, né? Mas é bom ter essa empolgação. Eu queria estar assim também. É bom. A gente vai falar do nosso TVC agora. Até já. Valeu.